Olá, muito bem-vindo ao Cadel da Aero Magazine. Hoje estou com o Rodolfo Santos, que vai nos contar bastante sobre uma questão de aeroporto regional e também sobre companhia aérea. Você foi do Fadalevu, da Movierta, estava aqui atrás a imagem. Você vai saber bastante informação. Rodolfo, muito obrigado por ter vindo aqui no canal, por disponibilizar o seu tempo. Então eu queria começar falando sobre a questão do aeroporto. A gente começa mostrando a entrada de vocês no setor aeroportuário. Como é que foi a ideia de ingressar no aeroporto e tornar ele um negócio dentro da empresa? Bom, em primeiro lugar, obrigado a vocês da Aero Magazine, obrigado Edmundo, obrigado aos espectadores, todo mundo que acompanha vocês. Legal que eu costumo dizer que a aviação ela é apaixonante, assim, ela pega todo mundo e às vezes a gente perde de referência. Por que a aviação é tão apaixonante assim? É porque ela é um milagre da nossa existência como civilidade, né? Faz pouco mais de 100 anos que a gente voa regularmente como civilização. Às vezes a gente perde isso de referência, mas a gente está aqui de maneira organizada há 50 mil anos nesse planeta e voar a gente só voa pouco mais de 100. Então ela é um ambiente apaixonante e ela é modificadora de tudo que a gente faz modernamente. Bom, eu sou um profissional que atua em infraestrutura, sou advogado de formação e atuo com projetos de infraestrutura já há bastante anos, há mais de 15 anos. Me envolvi em uma miríade de projetos e uma pleiade envolvendo projetos de porto, de ferrovia, de hidrovia, de aeroportos. E a gente sempre trabalhando em equipes multidisciplinares, com engenheiros, economistas, administradores e mais advogados e tudo mais. São aparelhos que demandam esse tipo de pluralidade dos profissionais, porque você normalmente envolve um ativo que às vezes é um ativo público que está sendo concessionado ou privatizado propriamente, ou é uma atividade regulada que depende muito da regulação do Estado, ligado a transporte ou coisa do tipo. Então, ao longo dos anos, a gente foi participando de vários projetos e aí eu e meu sócio, a gente acabou criando uma empresa de participações e lá nos idos de 2018, 2019, a gente começou a fazer investimentos diretos em alguns projetos e aí a gente acabou tendo a oportunidade de conhecer a cidade de Parnaíba, conhecer os esforços lá do Estado, que já tinha um histórico de parcerias público-privadas assim, em andamento, em funcionamento, com um mecanismo mais moderno que a gente acreditou de governança. E aí a gente apresentou lá uma manifestação de interesse privado, houve um certame e a gente acabou constituindo um consórcio e se sagrou vencedor. E a gente assumiu o aeroporto lá e já estamos lá há um pouco mais de 3 anos, que é um case de sucesso, porque o aeroporto foi todo revitalizado, está sendo um diferencial muito grande na cidade, e ele conseguiu, o aeroporto para a gente, ele é um exemplo vivo do que a gente acredita para o desenvolvimento de aeroportos regionais e daí da aviação regional e da exploração do que eu acho que é o nosso maior pré-sal, né? Todo mundo fala do pré-sal petróleo, mas eu acho que o nosso maior pré-sal é a nossa costa, a gente ter essa enormidade de costa, de praias, de cultura, então a gente tem um potencial turístico que é o nosso potencial que a gente nunca conseguiu destravar. E eu acho que destravar esse potencial perpassa por essas infraestruturas regionais e por essa interligação de todos esses ativos, e Parnaíba e o litoral do Piauí são super especiais, convido todos que estão nos assistindo a investigar um pouco mais, tomar um tempinho, fazer uma propaganda nossa lá, quem procurar no Instagram é AeroPHB. Então lá a gente, além de ter informações do aeroporto, a gente faz um trabalho de curadoria muito grande sobre os ativos de lá, sobre as rotas, sobre o que tem lá de muito interessante. E levando tudo isso em consideração, a gente achou que Parnaíba reunia os requisitos, porque o aeroporto era um aeroporto construído nos anos 70, com uma infraestrutura superlativa, uma pista de 2.500 metros de extensão com 45 metros de largura, super bem posicionado no meio da cidade, muito próximo do Porto de Luiz Correia, que foi finalizado recentemente e é um porto que estava historicamente sendo construído no Piauí há quase 50 anos, muito a 10 quilômetros de distância da zona de processamento e exportação, que é a segunda ZPE do país, que fica lá em Parnaíba, uma cidade com uma cultura local incrível, quase 200 mil habitantes, 6 universidades, 2 faculdades de medicina, tem 900 estudantes de medicina da cidade estudando lá, uma universidade federal de medicina,
é um polo de referência na região, referencia ali umas 800 mil pessoas, se você pegar as cidades num raio de até 150 quilômetros que consomem serviços ali. Então, ela é um centro regional muito importante, é a segunda maior cidade do estado, é a cidade litorânea do estado e está no meio de um dos lugares mais incríveis do país, que é a Rota das Emoções, né? Então, ela está ali, ela é a porta de entrada do Delta do Parnaíba, que é maravilhoso. Investiguem, é muito legal, marquem a viagem. Todo mundo ouve falar muito dos Lençóis Maranhenses, mas o Delta do Parnaíba é incrível. Também tem os Lençóis Piauienses, que é a Lagoa do Portinho, que é uma formação de dunas com lagos, uma lagoa incrível, que também é do lado da cidade. Tem Barra Grande, que hoje é um spot, uma praia incrível, com uma oferta hoteleira legal, com uma cultura legal. O litoral é pequenininho, são 66 quilômetros, mas super bem integrado. O Piauí, se não me engano, é o 3º ou 4º ano que recebe o prêmio da Confederação Nacional do Transporte com a melhor malha rodoviária do Norte e Nordeste. Então, assim, tudo lá está muito organizadinho e vem evoluindo, e a gente... e ter um aeroporto muito diferente, todo renovado, com uma cara nova, e com esse conceito de... Bom, dão vários nomes, né? De aeroporto cidade, de a place to be. Eu gosto de simplificar que a gente fez lá um shopping que sobe e desce avião. Interessante. E a gente vem progredindo isso, e a ideia foi isso mesmo, atender a demanda latente lá. Mais de 1.200.000 turistas frequentam a Rota das Emoções, que envolve Jericoacoara, o Delta do Parnaíba e os Lençóis Maranhenses, e Parnaíba fica no meio da rota, então ela tem essa aptidão natural de ser uma oferta logística, ser uma opção logística muito interessante para os turistas conhecerem toda essa região. Por ser a única cidade com característica urbana relevante ali, ela também congrega e ela dinamiza a região inteira. Então, não sei se eu consegui resumir, mas, de fato, a gente acha que os elementos presentes para você desenvolver um projeto regional estão todos presentes ali em Parnaíba. E um ponto que você comentou de ser um shopping que decola e pousa avião. Um dos problemas que o Brasil tem historicamente, isso desde 50, 60 anos atrás, é que você tem de aeroportos com pistas muito boas, pátios muito limitados, ou sem terminal, ou com um terminal muito bom, sem pista. Você nunca conseguia pegar os três, as combinações. Como é que você lida com esse problema que é histórico no Brasil, para você ter uma boa pista, um bom pátio, um bom terminal, você ter reza, que é as áreas de escape? Como é que vocês estão trabalhando para ter infraestrutura para operador, além só daquela visão do aeroporto como um shopping? Então, vamos lá, você tem toda a razão, Edmundo. A questão da infraestrutura, bom, a gente tem um país de dimensões continentais, um número de aeroportos gigantes e, vamos lá, de aeródromos, né? Exato. Aeroporto mesmo, público, que demanda todos esses serviços, categoria de atendimento e tudo mais, aí você vai tendo a necessidade de investimentos de infraestrutura mesmo e de superestrutura, né? Aí vamos colocar a equipe de bombeiros, equipe de manutenção, atendimento e tudo mais, equipe de solo. É um aparelho complexo. Primeira coisa, isso não há dúvida. Operar um aeroporto público é extremamente complexo. É uma área de segurança, você está operando com equipamento sofisticado, você tem que ter um nível de treinamento das pessoas muito mais elevado, porque nem sempre, né, é só você ter a pista. Eu tenho uma pista enorme, mas você mantém essa pista limpa? Você tem lá toda uma cultura e uma problemática com FOD, né, de você tirar qualquer coisa que tenha qualquer interferência na operação de equipamento sofisticado como é um avião. Então, construir um aeroporto é caro, manter um aeroporto é caro. Então, mas se ele atender aos objetivos para que ele se apresenta, ele é baratíssimo, né? Porque a aviação é um dinamizador econômico incrível, né? Na média, para cada R$1 que você aumenta na demanda aérea, você gera um multiplicador de 3,73, mas a gente sabe que nesses locais que estão mais afastados, estão mais periféricos, o multiplicador pode chegar a 8. Então, o que isso quer dizer? Se eu coloco um avião lá na cidade, eu estou agregando valor para o hotel, para o restaurante, para a loja, para o prestador de serviço, para o taxista, para o guia, para todo mundo. Então, você dinamiza uma economia completamente a partir da função de operação, além de, hoje está ficando cada vez mais importante, porque é só pegar o caso do e-commerce. Quer dizer, produtos de valor agregado, eles vão por avião. Então, é fundamental, e isso
permite com que a gente veja o que está acontecendo agora. As pessoas não estão comentando muito isso, mas, se não me engano, é o segundo ano que São Paulo tem uma diminuição muito pequenininha, mas a gente tem uma diminuição líquida de habitantes aqui em São Paulo. Porque a gente está enxergando claramente um processo de interiorização do Brasil. Porque esses núcleos regionais eles estão se expandindo cada vez mais. E por que isso? A tecnologia está permitindo isso. A pandemia foi o grande vetor que mostrou que isso era possível, mas hoje as pessoas podem trabalhar remotamente, você tendo acesso à internet, você tem acesso a diversos serviços, você hoje tem até telemedicina, né? O que pode levar a especialidades a locais que não eram possíveis e tal. Então hoje é possível você morar numa cidade legal, como Parnaíba, por exemplo, e ter acesso a diversos serviços, estar conectado prestando serviços para diversas atividades e podendo viver boa parte do que é a vida moderna. Mas, obviamente, que tem questões que nunca vão escapulir dos grandes centros, que têm escala para ter uma oferta muito grande de serviços financeiros, serviços médicos de alta sofisticação, varejo de alta sofisticação, etc, etc. Então, assim, o grande sonho para um país como o nosso, como foi nos Estados Unidos no século XX inteiro e a gente aqui, é a gente integrar o país inteiro, e isso não é um jogo de soma zero. Ele vai ser um jogo ele é um jogo de multiplicação. Então, a gente vai dinamizar e aumentar a escala dos serviços que a gente tem numa cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro e tudo mais, e a gente vai oportunizar que esses outros centros se desenvolvam plenamente, e isso vai, inclusive, desestressar a nossa infraestrutura. Porque o grande problema dos nossos centros urbanos, que foi no mundo inteiro, mas aqui de maneira mais acelerada, é que a gente era um país absolutamente rural, até os anos 85% da população, até os anos 50, 60 no Brasil eram rurais, e a gente inverteu essa lógica para ter 85% da população em centros urbanos num período de 50 anos. Isso explica boa parte das mazelas que a gente tem no país, porque era impossível fazer infraestrutura de saneamento, esgoto, moradia, transporte, num espaço. A gente teria que fazer em 50 anos num país em desenvolvimento o que cidades modernas do mundo como Paris e Londres demoraram 150 anos para fazer. Então, se a gente tem esse processo de interiorização e de divisão e ocupação do nosso território numa nova ótica dinâmica, isso é muito melhor para a gente como sociedade. E aí a aviação é inexorável, porque a gente precisa interconectar, e no mundo, no século XXI hoje, com os problemas que a gente tem, ninguém imagina ficar fazendo estrada pelo Brasil inteiro e os custos que isso tem, e o que leva de desmatamento, de geração de problemas e tudo mais. Então, a gente tem um destino certo com a aviação no Brasil. Isso é um fato. Aí você falou dos problemas dos aeroportos. Realmente, como tudo isso, a lógica de como esses aeroportos foram construídos dentro de um sistema planificado estatal, ele tem uma tendência de mimetizar determinados aspectos, o que vai gerando problemas, né? Porque quando a gente fala de olhar um aeroporto regional, é olhar regionalmente aquele aparelho dentro daquela região. Então, o que eu consigo ter de similaridade com o que é comum e o que eu consigo enxergar de especialidade naquele aparelho. Então, para algumas coisas, a gente consegue ver o que é comum. Tamanho de pista, característica do equipamento, movimentação de passageiros, característica do local, se ele tem uma aptidão mais turística, se ele tem mais uma aptidão de negócios e tudo mais. Mas você tem aquilo que é especialidade, aonde aquilo está inserido, o que aquela sociedade está, onde aquele aeroporto está exatamente posicionado, qual é a relação de posicionamento dele em relação aos centros que você está operando dentro do Brasil ou até fora, como é o caso de Parnaíba, que é o nosso aeroporto brasileiro mais próximo da Europa. A gente está a 5 horas e meia de voo de Madrid, por exemplo. Então, se a gente quer explorar o turismo, e esse é um dado que a gente leva muito em relevância, assim, 80% dos pacotes turísticos vendidos na Europa são para destinos a até 6 horas de voo. Então, tá no raio de 6 horas é um fator muito determinante, porque sempre abriu, você quer da aviação, vai dar. Por que 6 horas? Porque permite que você explore equipamentos narrow body. Exato. Né? Quando você passa de 6 horas, você começa a ter que ter equipamentos que têm uma autonomia de voo maior, e aí você vai para os wide body, que tem um custo de operação, uma necessidade de ocupação e de consolidação de demandas muito mais sofisticadas e muito mais intensas do que um narrow body. E é difícil abrir um novo destino com um wide body. Então, 300 passageiros, pelo menos. Pelo menos. E uma operação de um equipamento muito maior, que vai levar muito mais carga e tudo mais. Então, é muito mais óbvio abrir com um narrow body. E a gente pode até falar, quando a gente for falar de aviação, a gente pode até falar desse novo caminho dos equipamentos que estão vindo aí. Então, eu acho que a primeira característica é olhar o local, olhar
o que você consegue dinamizar aí? E aí vem a questão do setor ele é muito regulado, ele precisa ser regulado porque você está lidando com segurança humana, segurança operacional e tudo mais, mas é óbvio que operadores privados conseguem ter mais dinamismo nessa multiplicidade de aproveitamento dos ativos. Quando você olha um aeroporto só como um local para subir desse avião, ele dá viabilidade nessas operações, ele é bem difícil. Você tá, sei lá, o slot aqui de Congonhas às vezes chega a ser 55 pousos e decolagens por hora, né? Até mais, mas o slot é 55, mas pouso e decolagem é até mais. Lá, assim, o sonho da gente é ter 5 operações comerciais por dia. Então, assim, você fala, eu vou montar um aeroporto, só para quem está nos acompanhando, não sei nem se desses números tem dimensão. Acho que Congonhas tem 1.930 metros. Acho que é isso exatamente a pista. Então, você vê, o segundo aeroporto mais movimentado do país tem uma pista de 1.930 metros. Lá em Parnaíba a gente tem uma pista de 2.500. Na altura do nível do mar. Na nível do mar. Aqui a gente está a 800 metros de altitude. Então a gente poderia tirar uns 20% de eficiência de pouso. Então seria o equivalente, que se a gente tivesse aqui em São Paulo, seria equivalente a ter um aeroporto com 3.000 metros de pista. Que é a pista de decolagem de Guarulhos, basicamente. De Guarulhos, praticamente. Então, é um aeroporto praticamente sem limitação nenhuma. Então, é disso que a gente está falando. É uma infraestrutura que foi construída superlativa e, obviamente, que se você for querer sustentar ela só com a operação de 5, 6 voos comerciais por dia, que já seria, para as pessoas também terem dimensão, o que são 5 voos comerciais de um narrow body? São 1.500 pessoas passando no terminal de passageiros por dia. São 45 mil pessoas por mês, são mais de 500 mil pessoas por ano. A cidade tem 200 mil, é a mesma coisa que você movimentar 2,5 vezes a população da cidade só com isso, dentro do aeroporto. É bastante coisa. Mas para um equipamento do ponto de vista de infraestrutura é pouco. Então, se você olhar aquilo, esse negócio não se paga. E aí, quando o Estado fazia isso, porque tinha um imperativo de pra estar no território e tudo mais, ele vai focar muito mais no quê? Eu vou fazer uma pista nisso aqui, porque às vezes a aeronave que ele precisava era aquilo, mas eu vou fazer um pátio que vou movimentar uma aeronave só. Vou fazer um terminal que vão passar 100 passageiros por dia. Então você vai tendo essas... Porque a lógica era uma lógica de mimetização de um aspecto do que você estava preocupado. E aí a gente acredita que essas concessões patrocinadas, como foi o case lá do Piauí, vão permitir que operadores entrem lá com uma ótica, poxa, mas esse sítio aqui é muito grande, o nosso sítio lá tem mais de 2 milhões de metros quadrados. Então, a gente enxerga aquilo, a gente fez um plano diretor do aeroporto, e por isso que a gente brinca que é um shopping que sobe desse avião. Não é só o terminal que tem um projeto que já entregou 30 e poucas lojas e que vai chegar a 70 lojas. Não é só essa ótica de shopping, é a ótica de que a gente vai ter um complexo logístico, a gente vai ter manutenção de aeronaves por causa do posicionamento do aeroporto, que é muito bom também. A gente tem uma usina solar de 5 mega no outro lado da pista. Então a gente olha o aeroporto inteiro, como é que eu atendo as demandas dessa cidade com esse aparelho imobiliário muito importante e como é que eu consigo aproveitar a oportunidade de negócio aqui e geração de renda, emprego e dinamismo econômico e lucro para os operadores que estiverem lá fazendo. Então, isso é o que nos governa. A gente entendeu muito bem de onde a gente está. Mas eu acho que cada um desses locais tem que ter você tem que entender muito bem o que está presente ali. Se você for falar no Mato Grosso, você vai olhar muito mais o dinamismo do agro. A gente acabou de ver lá agora um aeroporto de aviação geral, acho que em Cuiabá, muito interessante. Super sofisticado, né? Super sofisticado. Então, por quê? E aí vem um problema que a gente vai entrar na aviação depois. Com essa diminuição de oferta de voos no Brasil, você está tendo de novo aquelas soluções à la Brasil, né? Com todo o respeito, eu sou um amante do meu país, não abdico, acho que o Brasil tem tudo para dar certo e dá certo em muitas das coisas, mas algumas dá errado e a gente não consegue resolver, a gente precisa resolver. Aí a solução que vem é o quê? Não tem avião, não tem oferta de voo, vou comprar jatinho. Tá, mas meia dúzia pode comprar jatinho, aviação geral. O resto vai ter que andar de ônibus, se matar na estrada, pegar carro, estressar todo o sistema. Então, assim, esse fenômeno acontece porque justamente é uma área que tem um dinamismo econômico brutal, gera crescimento que para o Brasil representa, hoje o agro representa no Brasil 30% da economia, direta e indiretamente. E a alternativa dos empresários e tudo mais eu não vou poder ficar parado, eu preciso acessar o centro financeiro, eu preciso fazer... Então, eu vou ter que ter avião particular. E aí surge, em Cuiabá, um dos aeroportos mais modernos de aviação geral. É óbvio que é interessante, ele faz sentido, ele tem tudo a ver com a necessidade desses empresários. Mas isso não resolve o problema da economia nem da população.
Que depende do transporte público sempre. Que depende do transporte público. Então, o que a gente precisa ter é interligação regional. A gente precisa ter aviação regional. A gente tem dinâmicas para isso. E aí, o primeiro ponto dessa nossa conversa é as infraestruturas. Então, ter aeroportos públicos que atendam os requisitos para operar aeronaves, que deem viabilidade econômica para fazer esse tipo de operação, esse é o primeiro passo. E eu acho que a gente tem experiências alvissareiras, como Parnaíba, e que o governo federal olha, agora acabou de lançar um programa, inclusive chamado Ampliar, e está justamente olhando para isso. Olha, como é que a gente dinamiza, então como é que a gente... Mas só fazer isso vai enfrentar o problema que a gente enfrentou. Tá, ok, eu refiz o aeroporto, eu refiz a infraestrutura, eu atualizei, eu ampliei, continuo a fazer, mas no fim do dia, a gente é um estacionamento, né? Cadê o avião? Antes até de passar para a empresa aérea, você acredita? Você falou muito na época das concessões que tinha que também criar novas soluções para o aeroporto se tornar viável. Que é o que você falou, um terreno grande, tem uma dinâmica própria. Tem uns exemplos, por exemplo, um aeroporto que planta milho do lado. Sim, porque acho que é São José do Rio Preto. Aqui também no Brasil tem. Então tem bastante gente. Tem real estate, grandes empresas, tem conglomerados, por exemplo, na Califórnia sempre tem aqueles grandes conglomerados em volta do aeroporto. Você acredita que isso é uma solução para o Brasil ou são soluções particulares que dependem, não dá para adotar como um modelo? Eu acredito que é absolutamente a solução para o Brasil. Porque você tem um nível de ociosidade muito grande nesses aparelhos que já estão constituídos. A gente tem mais de 4 mil aeródromos no Brasil, e acho que pouco mais de 500 aeroportos, né, que são muito subutilizados. Mesmo nos nossos, que são muito movimentados aqui em São Paulo, Congonhas, por exemplo, você vê que o projeto inteiro de modernização de Congonhas, ele passa por um reaproveitamento do real estate. Então, você vai aumentar centro de manutenção, vai criar complexo logístico de last mile, você vai aumentar o terminal de passageiros, vai aumentar a oferta de lojas. Então, assim, claramente, porque se eu olhar São Paulo, Congonhas, onde ele está, o terreno que ele ocupa e tudo mais, é um espaço hiper privilegiado. Já é um bairro gigante, né? É um bairro gigante, por onde de um lado passa Bandeirantes, do outro lado passa Washington Luiz, tá próximo de bairros que são super valorizados e tal. Então, se isso... Imagina, em São Paulo, que é o ambiente comercial mais sofisticado do país inteiro, acontece isso, imagina em locais mais periféricos no sistema. Então, eu acho que sim, eu acho que perpassa por isso, e aí vem a criatividade de cada... Por isso que a gente precisa ter mais operadores que conheçam a regionalidade, que tenham apetite para entender, porque cada um vai ser de um jeito, por isso que não dá para mimetizar, não dá para a gente falar, vamos fazer um plano de aviação regional, de aeroporto regional no Brasil, vai ter isso, não. Cada um vai montar a sua árvore de Natal com as bolinhas que ele te interessa para ver como é que ela acende. Né? Então, assim, a gente sabe que precisa ter isso, mas... vai ter aeroporto que tem mais característica de ser um centro de manutenção, vai ter aeroporto que vai ter mais característica de ser um centro comercial. Eu vi agora o projeto de Maringá, é interessantíssimo lá, eles estão trazendo um troncal vão ligar o metrô direto ao novo terminal. E ali aquele aeroporto vai dinamizar toda uma região. E é muito... Estamos falando de Maringá. Se não me engano, Foz do Iguaçu com a nova ampliação, como estão falando, vai ser um dos maiores destinos para turista estrangeiro. Vai ser um projeto, né, para aproveitar o potencial ali. Então, assim, você vê, então, é infinito o potencial desse país. E sempre vai perpassar pela aviação. Mas eu acho que tem que ter essa clareza de que tem que olhar cada região com as características e com o apetite do que dá mais, dá menos. Isso acho que... Aliás, então a justificativa é você ter um pátio hoje previsto para 3 aviões, né, simultaneamente. 2 narrow e um wide. Wide não se colocar 5 wides, que às vezes não te atenderia também. Não, porque não faz sentido para a gente, em termos de movimentação, de otimização da movimentação, a gente ter que fazer isso, sabe? Eu vou te contar um que interessante. Quando a gente assumiu o aeroporto, ele era visual, somente, né? E a gente fez todo um trabalho para ele ficar IFR de não precisão. E eu lembro dessa discussão, a gente discutiu muito isso com os técnicos e tudo mais, e todo mundo fala, cara, não faz sentido você fazer investimento, porque o investimento não é só nosso, né? Investimento da nave, que é uma empresa que cuida da navegação aérea e tudo mais, refazer os mapas, carta aérea e tal. E a gente falou, olha, realmente, como você assume que lá 95% das aproximações no ano são visuais, não faria muito sentido fazer um investimento dessa ordem para ter IFR de não precisão. Só que
do ponto de vista comercial faz todo sentido. Porque quando eu quero atrair novas companhias, quando eu quero fazer alguma coisa, se eu não tenho IFR de não precisão, essa companhia vai ter que ir lá, ela vai ter que certificar o aeroporto para a operação dela. E aí isso impacta seguro de equipamento, seguro operacional, tudo mais. Se aquilo já está no IFR, é só uma decisão comercial. Vou pôr avião, não vou pôr avião. Então, para uma região periférica, eu vou sentar como internacional. Puxa, consegui ir lá falar com uma TAP, os caras conseguiram me ouvir e tal. Blá, blá, blá. Putz, pode ser que a gente possa pôr lá uma operação teste e tal. E o cara fala, mas eu vou ter que certificar o aeroporto para operar lá não vou. Então, entendeu? Não é necessário. Aí é uma dessas coisas. Não é um requisito técnico necessário, às vezes não é óbvio. Às vezes ele pode até ser pouco eficiente do ponto de vista operacional de pilotagem, mas ele é fundamental do ponto de vista comercial. Porque ele abre as portas para que justamente você traga esses operadores para irem para lá. Então, por isso que eu falei, cada ativo tem seu desafio a vencer. E quais são os desafios que você vê hoje para o aeroporto? Bom, obviamente que o nosso maior desafio é trazer voos, sem sombra de dúvidas. A gente investiu em todas as questões que a gente poderia, mas a gente e aí vem... esse é o desafio lá, mas os voos aí, falando um pouco mais do litoral do Piauí, eu acho que a gente achou uma oportunidade histórica bem interessante, porque normalmente as infraestruturas no Brasil, elas vêm perseguir um desenvolvimento privado que aconteceu naturalmente, né? Então, e aí você tem um nível de desorganização muito grande. Você tem a iniciativa privada ali acontecendo, o turismo bombou e tal, e eles falam, não, tem que levar aeroporto para lá, tem que levar a estrada para lá, tem que levar não sei o quê. E aí você começa a ter que corrigir falhas de um ambiente que cresceu desordenadamente. A cidade de São Paulo é um bom exemplo, né? A cidade de São Paulo é um exemplo. O que aconteceu com o caso do Piauí, como o Piauí é o que tem a menor costa ali daquele Arco do Norte e tal, então naturalmente eles se sentiam com menos aptidão de ocupar essa faixa litorânea. E o Piauí é também esse estado interessante ali no Arco do Norte, que é o único que tem a capital no interior, né? É verdade, todos são no litoral. Todos são no litoral. Então, o desenvolvimento do litoral do Piauí, ele ficou mais tardio. E aí o que aconteceu? Como eles tiveram que fazer esse leapfrog, né, recuperar o espaço perdido, os agentes públicos, eles começaram a investir muito em infraestrutura. Porque falaram, não, então a gente precisa ter um aeroporto, legal. A gente precisa ter o acesso e conexão de estradas, legal. A gente precisa regularizar a questão fundiária no litoral. A gente precisa resolver a questão de água e esgoto, de acesso à água ali. Então, eu acho, e eu tenho defendido isso muito lá, que a grande oportunidade lá, que é um dos poucos lugares no Brasil em que a infraestrutura está num nível muito bom e que veio antes do desenvolvimento privado. Então, isso é um case meio único, na minha opinião. Bem raro no país. Bem raro. E aí, hoje, além da gente ter que ter essa atração de mais voos, eu tenho muitas conversas, inclusive a gente está fazendo um investimento nesse setor, a gente acha que tem um desafio no setor hoteleiro. Ali falando especificamente do Piauí. Porque quando você vai mobilizar voos, e falando de turismo, você vai mobilizar pacotes, você precisa desenvolver o nível de ocupação. Então, e aí é uma característica muito privada. Então a gente tem que divulgar muito os potenciais e as coisas que tem lá, e paulatinamente a iniciativa privada fazer esses aparelhos de hotelaria. A gente está construindo um hotel de 120 quartos, vai ser um hotel padrão 5 estrelas e tudo mais, mas é muito pouco. A gente acha que ali vai ter que ter 4, 5 mil acomodações a mais num espaço aí dos próximos 5 a 10 anos. E é uma questão que foi até evidente agora com a COP, né? A Belém foi receber e não tem onde hospedar Exatamente. as pessoas, que é um problema que sempre Você vê que eles desafio, estão tendo que mobilizar lá navio de cruzeiro, escambau, fazer estruturas, criando estruturas temporárias e tal. Eu acho que, então, se eu tivesse que falar lá, os desafios do aeroporto estão mais nessa busca comercial de trazer operadores para lá, e a gente também, e aí sim, a gente olha muito para a operação de logística e de manutenção como alternativas rápidas de ter mais movimentação como aeroporto pelo posicionamento estratégico e pela infraestrutura posta lá, mas obviamente a questão de passageiros a gente está endereçando isso, a gente vai falar aqui mais para frente sobre isso, mas por outro lado esse trabalho muito com os empresários e tudo mais, mostrando as oportunidades que tem ali, dos spots turísticos que são incríveis e que oportunidades têm ótimas para estabelecer empreendimentos
hoteleiros e ter muito resultado. Já que você for de companhia aérea, acho que o ponto interessante também é que acho que vocês também são um case bem único no Brasil, que é um operador aeroportuário que também está entrando no setor aéreo com uma companhia aérea, que também, se me corrigir se estiver errado, eu não lembro de nenhum caso no Brasil que tem essa dinâmica. Então, como é que foi a ideia de ter a companhia aérea por causa do aeroporto? Como você explica? Então, bom, porque isso é bem interessante. Que não é o aeroporto que vai ter a companhia aérea. Sim, né? A gente tem grupo, né? os investidores que investiram nesse ativo também estão procurando dinamizar o ativo de aviação que tem, por coincidência, investidores similares e que enxergam que tem uma equação uma sinergia entre sinergia e que estão desafiados nesse ativo que colocaram muito investimento aqui a ter que procurar desenvolver aqui. Então, mas obviamente que nenhuma companhia aérea vai nascer para atender Parnaíba, né? Vamos dizer assim, a partir do desafio de Parnaíba, e nesse ponto um desafio coletivo, porque assim, é um desafio coletivo do Nordeste, do país inteiro, ter aviação regional. Ponto. Isso é histórico, aliás. Isso é histórico. E aí, com o que aconteceu no pós-pandemia com as nossas companhias aéreas maiores, o que já era uma necessidade premente virou uma urgência desesperadora. Parnaíba foi um exemplo mesmo. A gente tinha a única operação comercial. A gente chegou a ter, na época da tinha a Voipes e Azul, até 2023. E aí depois a Voipes parou de operar lá. E por causa do redirecionamento, aí veio a questão de Fernando de Noronha. Não sei se você lembra que Fernando de Noronha ficou por um bom tempo impedido de ter operação de aviões a jato, e aí teve que usar os turboprops, e aí, obviamente, era um destino mais consolidado, com um ticket maior. Você tem um deslocamento, retiraram o voo de lá que ia bem, colocar em Fernando de Noronha. E agora, esse ano, a Azul tinha anunciado que ia retirar o voo de Parnaíba, que era o único voo comercial que ligava a cidade. Cara, isso é você isolar, é praticamente você cortar todas as pontes de comunicação com uma cidade com todo esse potencial. E aí a gente vai debater muito isso ainda, porque que isso acontece, mas o fato é, isso que aconteceu lá não aconteceu só lá. O país inteiro. Isso acontece em a gente pode inúmeras, sei lá, a gente pode citar 100 exemplos de cidades no Brasil que têm o mesmo problema. E até um ponto importante para as pessoas lembrarem que não é só questão do Nordeste, o próprio estado de São Paulo, que é o mais rico, também sofre com certeza. Com cidades daqui do interior. Você pegar, aqui do interior, se você for em São José do Rio Preto, o pessoal tá reclamando, se você for em Bauru, não tem acesso, se você for em Marília, se você for lá, mesmo Ribeirão Preto é fragmentário, se você descer um pouquinho ali e for em Maringá, o pessoal tá reclamando que o fluxo é difícil e que eles não tenham. Então, assim, realmente, e existem mecanismos estatais que tentaram fazer e eles estão batendo cabeça, tentando encontrar, você pegar polos que são mais ligados ao setor do petróleo, Maricá, Macaé, também não tem ligação, e você tem uma movimentação ali de engenheiros, equipes, o tempo todo muito grande. Se você pegar... Enfim, é difícil, a gente citou aqui, num pré-pago que a gente teve aqui, o case de Luiz Eduardo Magalhães, que eclodiu no agro, uma das cidades que ela é o exemplo do Matopiba, né, daquela região. Para quem não conhece também esse acrônimo, a produção agrícola do Brasil está crescendo na faixa do Cerrado, e onde ela cresce exponencialmente hoje é o norte de Tocantins, noroeste da Bahia, sul do Maranhão, sul do Piauí. E aí criou-se esse acrônimo de Matopiba, né, que é para dizer isso. E uma das cidades que mais... a mais efervescente disso tudo é Luiz Eduardo Magalhães, que hoje, se não me engano, já tem um PIB perto de 11 bilhões de reais, é uma cidade com 110, 115 mil habitantes, e que não tem voo comercial e que fica a 564 quilômetros de Brasília. Eles têm uma demanda brutal de ter isso lá, e não conseguem ter. Então, é difícil, se pegar o caso do Pará, que vocês estão bem em Belém, a gente fala, o maior território do Brasil é o Amazonas. A gente estudou a aviação regional no Amazonas, lá, uma equipe técnica e tal. O Amazonas ele tem uma característica muito interessante. Ele é muito grande, mas 80% da população está concentrada ali na região de Manaus. O Pará é o contrário. Belém tem só 20% da população. O resto da população está espalhada no território. Que é um estado que é maior que a Ucrânia. É o segundo ou terceiro? No Brasil, se não me engano, é o segundo, né? O segundo. Então, assim... é inexorável, e é lá onde a gente está tendo os maiores problemas de desmatamento. Mas você acha que alguém vai abrir estrada? Primeiro que seria já surreal, né? Você tem uma estrada dentro de um estado que percorre 1.500 quilômetros, que já não é... Já em termos de viabilidade do uso do modal, a gente também pode falar um pouco disso, né? Tem as características do modal. Então, você
quando você tem que fazer trechos até 200 quilômetros, 200 e poucos quilômetros, não há dúvida que o modal rodoviário é o mais eficiente. Você até 300, 350 quilômetros, o modal ferroviário é muito eficiente. Acima disso é modal aeroviário. Ele sempre vai ganhar. Se trechos acima de 500 quilômetros, 600 quilômetros, é aeroviário, com certeza. Ele vai ser sempre mais eficiente. Então, como as nossas distâncias são sempre essas, sempre disso para cima, né? Nunca vai ter viabilidade de fazer trem e estrada. A gente sempre vai ter... Então, o nosso destino, eu sempre falo isso, o nosso destino no Brasil, ele é amarrado com o destino da aviação. O americano fez, né? Por característica de país mais ou menos do tamanho, continental. Continental e tudo mais. Então, assim, para cargas que você tem... Você há cargas de baixo valor agregado, que se deslocam muito lentamente. Tal. Então, sim, você vai ter ferrovia. Agora, aquilo que tem alto valor agregado e a gente, né, que somos pessoas, sempre o modal mais eficiente vai ser o modal aéreo, não há dúvida disso. Então, pegando um pouco disso, cara, é uma febre que está contaminando o Brasil inteiro. Não consigo ver um lugar que não tenha uma demanda como essa de desenvolver a aviação regional. E até um ponto que a gente traz muito na Aero Magazine, que não existe nenhum país do mundo, mesmo os muito pequenos, que você tenha tudo concentrado nos grandes polos, como São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Você tem que regionalizar o Brasil urgentemente, né? Até para levar desenvolvimento, acabar com desigualdade. Você fala, como é que resolve o país? Tem que chegar ao desenvolvimento no interior, né? E a aviação faz parte disso na prática. A gente sempre fala muito, quando a gente fala, as pessoas, elas lembram muito do que elas fazem, né? Eu vou pegar avião, vou para algum lugar e tudo mais, né? Já teve até aqueles que falavam, pobre agora resolveu voar de avião. Tem essas babaquices no Brasil, né? Que não é verdade, porque a aviação é para todo mundo mesmo. Mas a gente tem que lembrar das coisas que a aviação abre que não estão tão visíveis. Por exemplo, sistema nesses locais, o SAMU aéreo é super importante. Sim. Você poder movimentar pessoas, acidentes, tudo mais. Transferência de equipamentos, transferência de medicamentos, transferência de elementos críticos. Você tem... Então, ter o aeroporto, ele é uma janela, uma porta de entrada e saída absolutamente relevante na sociedade. Mesmo quem não está voando para passear, está sendo beneficiado, porque está chegando... isso aqui que a gente compra, chega de avião. Né? A gente tem... Então, assim, tudo isso... Então, é inexorável. Eu acho que é um tema que ainda não está na pauta pública claramente, mas é uma dor que é pública para todo mundo. Há muitos anos, né? Não é de hoje também. Há muitos anos. Mas é um desafio, Edmundo, porque assim, é um setor altamente sofisticado, os equipamentos são caros e tudo mais. Então, assim, é um desafio, mas acho que é um desafio que a gente tem que vencer. O fato de ser um desafio é só mais uma coisa, né? Não é fácil, mas a gente voando era fácil, né? E a gente venceu. Exatamente, tem que vencer, não tem alternativa. E até pra gente falar da Movier e também da Levu, eu queria primeiro comentar, como é que você vê hoje o cenário brasileiro para um novo entrante na aviação? Você tem potencial de mercado, mas você tem ao mesmo tempo uma instabilidade global, né? Porque guerra tarifária, você teve uma escalada do dólar, questão de cadeia de suprimento que atrasou muito a entrega de aviões. O Brasil ainda está no sistema político ainda meio conturbado, então você tem bastante forças tensionando. Como é que você vê esse momento para ingresso na aviação como operador de linha aérea? Eu vou começar do fim para o começo. Eu acho que a melhor janela de oportunidade para entrar com uma companhia aérea no Brasil é hoje. Que é interessante. Então vamos partir desse pressuposto. Então vou te trazer alguns dados que são fatos e aí eu vou te falar da minha perspectiva de por que eu acho que esse é um momento bom. Então, como eu falei um pouco no começo da nossa conversa aqui, você teve um pico de oferta de voos, ele é mais ou menos ali 2012, 2013, perto de 1 milhão de voos, e agora a gente está mais próximo dos 750 mil. Então, esse é o primeiro elemento. Você tem um aumento da população, um aumento da economia, ainda que com os seus vai e vens, mas ela cresceu. Se você pegar o multiplicador do PIB de 2012 para 2025, ele é referencialmente diferente, e você tem uma diminuição de oferta de 25%, não faz sentido. E isso quando a gente fala nacionalmente. Quando você põe a lupa nisso, você tem muitos locais que tinham uma operação monopolística, de um operador. Então, a saída... E Parnaíba é um exemplo. Saiu Azul de lá, ficou com 0. Não é que ela perdeu 25%. Né? Então, aquilo que a gente fala aqui muito daquela parte
a gente se dedicou muito a entender qual que é o gargalo do mercado, né? Então, a gente quis fazer um diagnóstico. Então, o primeiro elemento do diagnóstico a gente tem pouca oferta de voo. Eu costumo fazer uma brincadeira que é a seguinte, até 2018 ali, você tinha uma pizza no Brasil de 8 pedaços que atendia o setor aéreo. A gente já precisava naquela altura de uma pizza de 12 pedaços. 8 já estava ruim. E aí, por diversos motivos e conjunturais e econômicos, ali a gente teve a saída da Avianca. A Avianca representava ali no setor, chegou a representar 15% do market share. Então era um pedaço e meio da pizza. Então ela saiu ali no final de 2018. O normal, em 2019 e anos seguintes, eram as outras grandes ocupar esse pedaço da pizza, né? E já não era o que precisava, mas não ia, pelo menos não ia diminuir. Como veio a pandemia e ela desagregou o setor aéreo no mundo inteiro e aqui no Brasil, e aí nós vamos falar disso também, que faz parte do diagnóstico, a gente sai da pandemia com uma pizza com 6 pedaços. Então agora a gente precisa de uma pizza de 14, a gente tem uma pizza de 6, e as empresas que estão aí, obviamente a Latam, graças a bom, ela está se recuperando e está ocupando o share rapidamente, elas passam por um problema profundo que é produto das escolhas dessas empresas no período da pandemia. E aí, importante falar esses dados da pandemia, isso também foi um ponto que a gente olhou. A demanda ela vai voltar pré-pandemia a partir de 2024 no mundo. Então a gente já pode dizer claramente a partir de 2024 que a gente já tem a demanda, o fluxo aéreo no mundo já é igual ou superior ao que era em 2019. Só que tem um problema, essa demanda ela não voltou igual ela era, ela voltou assimétrica. Você pegar os números do Oriente Médio, estão quase 30% acima do pré-pandemia. A Ásia, eu acho que é 11% ou 12%. A Europa atingiu os mesmos números e os Estados Unidos estavam chegando lá. Aonde que perdeu pra caramba? América Latina, principalmente a América do Sul. Então, na redistribuição, então assim, parou a música na pandemia, né? Aí, quando a música tocou de novo, quando todo mundo começou a sentar, a gente ficou sem cadeira. Então, esse é o primeiro problema. Então, a redistribuição da demanda no mundo está diferente. O segundo problema é a questão de oferta de equipamentos das companhias grandes, comerciais. A oferta de equipamento antes da pandemia era mais ou menos 2.400, 2.500 aviões ano comerciais. Eu acho que o ano passado foi pouco menos de 1.800. Então você tem menos equipamento. Já é um outro problema. Aí, o terceiro problema vem na questão dos motores. Você teve uma disrupção da cadeia de suprimento e aí a produção de motores ela foi super afetada, mais do que, além de, levando em consideração os problemas que a Boeing teve com o 737 MAX e etc, você ainda tem um problema porque a maioria das pessoas não sabem, mas o avião, o airframe e o motor são tratados absolutamente de forma diferente, né? E o que vale mesmo num avião com um pouco mais de meia vida, assim, é o motor. Porque o motor está sempre novo. Quem está voando não precisa ficar com o meu motor, está sempre novo. O motor está sempre atendendo os seus ciclos de manutenção dentro do número de ciclos que ele tem, número de horas voadas e tal. E ele é tratado de maneira diferente. Inclusive, tem muitas companhias que fazem o leasing do motor diferente do leasing do airframe. Então, você tem pouca oferta de motor. E hoje, para você fazer o shop do motor, para você fazer a manutenção e fazer o overhaul dele, fazer o shop, né, que é refazer ele inteiro quando ele atinge o período dele de ciclo e hora, tem algumas, as empresas de manutenção de motor estão pedindo até 2 anos para você fazer o shop do motor. Tem vários casos nessa prazo. Então, no setor, é tão maluco que a gente está lá vendo o setor de arrendamento de motor. Hoje, você arrendar 2 motores de um 737, de um A320, é quase o preço de você fazer o leasing da aeronave inteira. Pelo menos questão de demanda. Oferta e demanda. Então, veja, a gente tem demanda que voltou assimétrica, oferta de equipamentos novos menor do que antes, manutenção de motores degringolada, e para completar, a gente, aí, geopoliticamente falando, a gente está entrando numa outra fase mundial. Então, aquele período dos anos 90 até a pandemia, que a gente falava de globalização livre, claramente acabou. Sim. Claramente, a gente tem uma retração
dos polos, dos blocos, dos países, em olhando... Então, o que a gente quer dizer com isso, para não ficar um palavrão? Até antes da pandemia, a lógica de tomada de decisão das empresas, dos países, era uma questão de eficiência e custo de produção. Então, eu articulava a maneira de produzir o meu computador aonde eu obtinha melhores benefícios de escala e de custo. Então, eu faço microchip na Holanda, eu monto o computador na China, eu compro a tela da Coreia do Sul e eu comercializo ele na Apple lá em Nova York. Claramente, por conta, e aí eu acho que não é o nosso caso, mas o fato é um fato, os países acordaram por isso e você teve um posicionamento muito rápido da produção industrial da China, que hoje representa 35% da produção industrial do mundo, e está tendo um freio de arrumação porque a Europa e os Estados Unidos resolveram sentir um impacto, suas economias chinas, então ela falou, não vai ser mais assim. Então a ótica deixou de ser eficiência e alocação de melhores custos para ser resiliência e o meu posicionamento na ponta da tecnologia nesses mercados. Então, o que isso quer dizer para a gente, Brasil, que somos um país em desenvolvimento mais periférico no sistema da economia global? A tomada de decisão ela não vai ser mais tão óbvia de custo, razão, custo e operação. Ela vai levar em consideração diversos critérios. E isso também posiciona a gente estrategicamente de uma maneira pior, porque o custo de capital aqui é mais caro, a nossa produção industrial ela é pouco relevante do ponto de vista do cenário global, a gente é muito mais produtor de commodities e tal. Então, eu acho que aí tem um desafio para todo mundo. E mais do que isso, aí, como as oportunidades estão mais rápidas em outros centros, esses operadores globais e tudo mais, eles estão mais de olho no que está acontecendo lá e se reposicionando nesse mercado, o que traz menos oferta de players aqui dentro. Então, eu acho que juntando todas essas coisas, e para completar, o último elemento por N motivos que a gente poderia discutir também, o nível de endividamento das companhias brasileiras, das companhias que operam nacionalmente, porque companhia brasileira não tem mais nenhuma, né? Porque a Latam é uma companhia que é detida por capital estrangeiro, a Gol também, o maior acionista é a Abra, que tem lá por trás um fundo americano, e a Azul idem. Então a gente não tem nenhuma empresa nacional, o que também é um problema, porque não tem nenhum investidor, nenhum empreendedor de olho nas referências regionais, aqui no que a gente está olhando, e com uma estratégia de crescimento aqui. Então, e o nível de endividamento delas, quando você olha o balanço dessas empresas, a maioria, principalmente o caso da Azul e Gol agora, mas a Azul aí que está mais crítico, se você olhar na despesa do balanço, a maior despesa está a amortização de dívida e juros. Então, o fato de você ter uma nova empresa que surge sem esse carregamento de dívida que eles têm do pandemia, também é um fator diferencial. Então, se você tem que ter um entrante que, obviamente, não vai ter a mesma eficiência de escala que uma Gol, uma Azul e uma Latam tem, mas que não vai ter um custo de capital e de dívida como essas têm, você pode ter um nível de competitividade que permita fazer. Então, assim, tá faltando um pedaço naquela pizza que já era pouco, as empresas estão muito endividadas e muito reprimidas na sua capacidade de investir e ocupar espaço de mercado. As empresas de fora não vão se mostrar muito interessadas no mercado brasileiro. A gente tem um problema de fornecimento de equipamento de assimetria. Então, assim, num momento de crise como esse que, na minha opinião, tem a oportunidade de surgir um novo player. Essa é a nossa visão de mercado. Tem sentido também. E um ponto interessante de entrante, você acha que hoje também é um momento, porque até no auge da aviação você sempre coloca um voo, as companhias ou colocam um antes ou depois, ou colocam um de cada lado, né? Um mais cedo, um mais tarde, faz aquele sanduíche e quebra. Você acha também se favorável porque elas não estão com caixa, nem com avião para fazer essa disputa nesse momento, ou você acha que é meio irrelevante, dependendo do tipo de operação, uma regional? Bom, isso não seria exatamente o problema. Se eu fosse falar de companhias aéreas nacionais, reproduzindo o que a equipe técnica que trabalha comigo lá fala, que são super experientes, eu diria claramente que o Brasil confortavelmente tem espaço para ter 4 companhias de porte nacional, não 3. Isso para mim é claro. Agora, do ponto de vista regional, que é o nosso foco, nós nascemos e o nosso DNA, a gente está nascendo e o nosso DNA é explorar as oportunidades regionais. Vou te dar um exemplo de Teresina. Teresina é a capital do Piauí e o ticket médio para lá está tem 2 ou 3 voos que estão entre os 10 mais rentáveis do país.
E mesmo assim, como é que é o voo lá? Você quer vir para São Paulo, aqui para Brasília, você vai sair ou 2h50 da manhã ou entre 3h50 e 4h50 da tarde. São esses horários que tem. Por quê? Porque a organização da rota das companhias nacionais eu tenho que estar com o equipamento disponível no hotspot em Brasília e em São Paulo. Então eu tenho que estar com o meu equipamento pronto lá às 7 da manhã e voltando às 6 da tarde para esses lugares. E é isso que eu tenho que estar lá. Então eu tô puxando rota lá, é periférico. Eu vou para lá, eu saio 2h50 da manhã, porque eu vou deixar esse cara em Brasília ali 5 e pouco da manhã, e eu vou estar com o meu equipamento pronto a partir das 6 e pouco para levar esse cara para São Paulo. Ou eu vou sair lá de Teresina, vou chegar em Guarulhos 3 horas depois, e o equipamento tá pronto para sair dali. Então o foco deles é o hub. Então a gente acha que a gente pode ter um diferencial ofertando soluções em outros horários, que não interessam muito para eles. E a gente acha que tem um espaço, inclusive, para um regional abastecer os troncais deles, que vão ter estratégias claras de estabelecer cada vez mais esses troncais, né? Essas rotas nacionais. Então, eu acho que esse é um diferencial que a gente pode ofertar. Eu acho que o momento, a gente sabe aí no setor, todo mundo está sabendo que tem uma diminuição de frota sensível na Gol e na Azul, particularmente. Então, assim, as oportunidades estão estabelecidas aí, são rotas já testadas, que tinham fluxo, que estão sendo abandonadas. Eu acho que tem oportunidade aí. O interessante é que teve esse período lá na década de 70, né? Quando os DC3, a gente começam a parar, ninguém consegue substituir, as rotas ficaram abandonadas, né? Por falta de equipamento, que não existia ninguém substituto, tinha um bandeirante, mais ou menos. Hoje também se ainda tem oferta no mercado, por exemplo, de ATRs. Tá saindo, supostamente, numa negociação, evidentemente, você conseguiria ter o equipamento pelo menos, né? O que talvez já não tínhamos no passado. passado. Na nossa estratégia de equipamento, o ATR ele tem uma vocação central. A gente tem modelado muito com o ATR 72600 e tudo mais. Sim, ele é um equipamento muito resiliente. A maioria das pessoas, óbvio, ouve um acidente trágico, tanto aqui mas ele é um equipamento que faz mais de 5.000 voos diários no mundo. Então ele é um equipamento super resiliente e tudo mais, a despeito... A aviação é muito, muito, muito segura. Uma vez eu estava conversando com algum amigo meu e me falou que a chance de você estar envolvido num acidente aéreo é 1 em 135 milhões. Então dava para ganhar na Mega Sena da virada 3 vezes antes de você estar num acidente. Mas acontece. Ela não é indene a falhas. Assim como nós humanos, nós somos infinitamente potenciais de fazer N coisas, mas a gente falha. Então, e isso é a obsessão de qualquer companhia aérea. A gente nasce, segurança operacional é inegociável, seja o que for. Então esse é o pilar da nossa empresa. Ela nasce olhando para isso e ela vai procurar essa. E aí sim, olhando esse equipamento, tem uma oferta disso, porque a Voipes deixou de operar. A Voipes, se não me engano, chegou a operar 20, 22 ATRs. A Azul está diminuindo a operação de ATRs. E muitas cidades estão ficando sem essa operação. Então a gente acha que naturalmente tem uma oportunidade de mercado aí para ocupar isso. Justamente aproveitando essa deixa que teve. Aproveitando essa deixa. E até um ponto também interessante, que vocês são operadores da 320, da família 320, isso. Por conta da operação. Cara, que você explicasse um pouquinho como é que surgiu a Levu, como é que vocês entraram nesse negócio e como ele vai se amarrar com essa nossa conversa em uma operação regional. Bom, vamos lá. Que eu achei a história bem interessante. A gente já estava envolvido com isso há 2 anos e meio, estudando aviação regional, estudando os exemplos. Aí vale um pouco falar do que é experiência global, né? Por N situações no Brasil, a gente acabou... a atividade, a aviação, ela é uma atividade, ela é um serviço público de transporte, mas que ele é de livre iniciativa por meio de autorização da Agência Nacional de Aviação Civil, por qualquer player privado. Então ela é quase que uma atividade econômica em stricto sensu, mas ela sofre regulação. Mas a gente optou no Brasil, que é uma coisa bem comum globalmente, de ter um setor aéreo completamente aberto do ponto de vista de estabelecimento de rotas, comercial, aberto à livre iniciativa. E essa não é a experiência global. Você vai ter preocupações enormes no mundo inteiro, como estabelecer e manter rotas. E então a gente estudou muito os mecanismos que existem no sistema aéreo americano, estudamos o caso da Europa, que deve ter hoje perto de uns 40 bilhões de euros
em 17 tipos de subsídios, incentivos e subvenções diferentes para manter, porque tanto que é o local que tem o maior fluxo de aviação do planeta Terra. A gente estudou o case de Hong Kong com a compra garantida de assentos nas companhias aéreas, o case da China de aviação regional, o case da Austrália, Reino Unido, Índia, Rússia. Ou seja, a primeira coisa que a gente constatou existe uma ordenação e uma preocupação muito grande, porque, como a gente falou em algum momento aqui da reportagem, você tem um múltiplo econômico e tem sentido econômico de fazer tudo isso. Agora, aí, bom, a gente sabia disso, a gente sabia que a gente queria montar uma empresa focada em aviação regional, e a gente tinha aqueles caminhos tradicionais de fazer isso, de constituir uma empresa do zero, ou de pegar a operação de uma empresa de táxi aéreo que a gente já era detentor e converter ela a gente usa muito essa expressão de regulamento brasileiro de aviação de 135 para 121, que é uma operação, né? Que é regular, né? Que é regular, de não regular para regular e tal. E no meio da história, a gente teve o prazer de conhecer o fundador da Levu, que é o Rodrigo Pacheco, que é um cara que tinha muita experiência no setor de carga e que teve a ousadia e a coragem de constituir uma nova empresa de carga. E ele ainda foi usado ele introduziu um equipamento que não estava operando no Brasil, que era o A321 Freighter, que é a versão remodelada do A321, que é a versão mais estendida da família A320, numa operação de carga e que efetivamente foi desenhada para se dedicar à operação de supply chain da DHL. E aí, assim, super desafiante, e ele precisava de parceiros, e a gente enxergou aquilo como oportunidade, porque a gente acredita que a gente tem os dilemas da operação de carga, tá? Porque eles não são iguais à questão de passageiros, mas eles são tão gritantes quanto. Tá? Eu acho que se a gente olhar Viracopos hoje, deve ter umas 500 toneladas de carga lá parada no pátio que não consegue movimentar porque não tem operação suficiente. E a carga é fundamental. Quando a gente fala de equipamentos de alto valor agregado, equipamentos eletrônicos... E-commerce, né? Hoje é muito forte. E-commerce, medicamentos. Então, assim, o correio postal noturno, que é a operação dos correios e tal. Então, assim, carga movimenta muito. Então, a empresa tinha uma estratégia clara no setor de carga para expandir e precisava dessa agregação de parceiros para fazer isso. E para a gente foi um apetite muito grande, porque ela já tinha um COA 121 operando um equipamento da família A320. Então isso faria com que a gente tivesse um speed up process aí, querendo introduzir equipamentos dessa ordem, porque a nossa característica, a gente quer usar os ATRs nas rotas regionais, mas esse passageiro que sai lá de Juazeiro, ou sai de Parnaíba, ou sai de São Raimundo Nonato, ele vai querer chegar num aeroporto central e ele vai ter que alcançar Brasília e alcançar São Paulo eventualmente. Então, ainda que a gente acredite que a gente possa alimentar inclusive as outras companhias maiores, mas como elas estão muito tomadas em demanda, a gente acreditou que a gente não teria como fazer essa operação regional sem ter um troncal para levar esse passageiro até o destino final dele, nesse caso, interno. Então, a gente aproveitou essa operação da Levu e a gente entrou com um pedido e estamos referenciando equipamento para usar a família A320 nessas referências troncais, e a gente vai apresentar, a gente já apresentou, inclusive, a solicitação para operar também os ATRs. Ou seja, a escolha até tanto do ATR quanto do Airbus foi muito mais pelo momento, né? Então você tinha o ATR uma oferta e o 320 porque já estava certificado na empresa, mudança de manual. Eu acho que o ATR, ele é meio que, no cenário de hoje, ele é difícil de você escapar da operação com ele, porque quais são as características únicas do ATR, para falar aqui para o pessoal que segue vocês, né, que gosta disso? Ele é um turboprop, ele consegue pousar em pistas, em aeroportos que tem menos preparo, ele consegue fazer ele consegue fazer a manobra autônoma, né? Ele não precisa de handling de solo e tudo mais, ele tem a porta de acesso própria, então você não precisa de escada. Então ele permite com que você acesse pontos com menos pista, com menos preparo, com menos estrutura de solo,
E ele permite carregar um número de passageiros interessante, que é 70 passageiros, 72 passageiros, depende da configuração que você vai fazer ali. Ele é meio autônomo, né, pelo que ele oferece. Ele é meio autônomo. Então, assim, e quando você faz trechos curtos, inferiores a 500 km, ele é muito eficiente. E quando você tem uma demanda que ainda não é tão consolidada, ele é muito eficiente. Então, eu não me lembro de nenhum equipamento que tenha certificação em território nacional para fazer esse tipo de equivalência. E nem que tem produção, né? Você tinha os Dash já estão fora de linha, então realmente você não teria... Eu acho que... Então é difícil escapulir, e a ATR é uma empresa do grupo Airbus, então tem uma rede de manutenção, fornecimento de peças e desenvolvimento de equipamento e tudo mais. Às vezes a pessoa fala, avião é aéreo, esse é antigo. Não, ele é um avião moderníssimo. Os aviônicos dele, os 600, são de primeiro... E o motor também é super moderno. Super moderno. Então, assim, é um equipamento muito bom e muito adaptado para essa característica. Muita gente pergunta aqui na Aero, por exemplo, por que não Embraer? Por ser um fabricante nacional, né, tem esse nosso eufemismo, teria viabilidade, por exemplo, de um E-Jet, por exemplo, um 175 brasileiro, ou realmente a conta não fecha, considerando a realidade da operação regional no Brasil? Você tem, como a gente falou, né, aeroporto limitado, aí você tem que criar demanda com um avião que já é para uma demanda, ele não é autossuficiente no solo, ele precisa de escada, ele precisa de mais coisa. Então, eu acho, a gente já tem conversas com a Embraer. É óbvio que seria um sonho para a gente, como companhia aérea brasileira, usar só a Embraer, né? Se eu pudesse fazer se fossem equivalentes, não há dúvida, só usaria a Embraer. Até por uma questão de nacionalismo mesmo. Eu acho que a gente... Quando você fala nacionalismo, tem esse cunho meio de você ter lado. Sim. Não. Se você pegar um português, perguntar para ele qual é o melhor azeite do mundo, ele fala, o azeite português. Com certeza. Se perguntar qual é o melhor vinho do mundo, vinho português. Qual é o melhor queijo do mundo? Queijo português. Então, assim, porque eles têm isso. Uma autovalorização, né? Porque eles têm uma noção muito clara de que, cara, eu quero produzir, eu quero divulgar o que é meu, porque é o que produz, o que me gera emprego, o que não sei o que, etc. Então, assim, minha resposta primária é, se tiver o melhor é o brasileiro. Né? Enfim. Mas, de fato, o desenvolvimento da Embraer sempre foi um desenvolvimento de ocupar nichos de mercado. E os equipamentos obedecem essa lógica. E aí, o 175, ele foi um equipamento que ele é muito bom para o sistema regulatório americano, que limita rotas regionais com fluxo, tamanho, etc. E aí você tem uma questão dos sindicatos, de pilotos e tudo mais lá. E na Europa, você também, onde você não tem demandas maiores do que... Você tem trechos curtos e demandas muito estabelecidas para aquele tipo de equipamento. Qual que é o problema aqui de você... Tem esse problema técnico. O 175, ele não... Muitos aeroportos ele não conseguiria operar. Outros aeroportos, ainda que ele conseguisse, ele seria menos eficiente do que esse avião que ele é mais autônomo na sua própria operação. Aí, quando ele pode acessar rotas maiores, mas aí ele vai perdendo competitividade, inclusive o E2, tá? Que agora é essa versão com 140 passageiros e tal. Ele voa aonde voa o A320, aonde voa o 737. Só que o A320 é um equipamento com 187, 189, possibilidade de 189 passageiros versus um 140. Então, quando você está naquela rota, se ela está estabelecida, se ela tem demanda para isso, você tem rapidamente a competitividade no equipamento de um cara que tem um custo operacional muito parecido com o seu e que pode ofertar 50, 60 assentos maior. E aí ele pode, no mix dele, te ofertar um custo por assento por quilômetro voado, aí, o custo do ticket, mais barato que você. Então aí você vai perdendo competitividade. O equipamento é maravilhoso, mas ele é maravilhoso para uma característica de demanda que, no mais das vezes no Brasil, não é a mais presente. Aí também poderia entrar outros detalhes, porque é o custo de capital e do equipamento e tudo mais, e aí a gente perde feio para os Estados Unidos e para a Europa. A gente tem muito pouco mecanismo de financiamento desses equipamentos. Então o custo de capital impacta muito de você ter o equipamento. Então aí a competição é brutal. E a outra questão é da amortização desse equipamento no balanço. Então, enfim... É que a americana tem um sistema de tributação que facilita, né, você amortizar o preço da própria máquina. Exatamente. Então, assim, são vetores ali que precisa entender, mas eu não tenho a menor dúvida, se pudesse te falar, se conseguisse equacionar para que ficasse viável economicamente, em termos relativos, não é que o avião é viável, tô falando, mas para você ficar competitivo com o que acontece dentro do território brasileiro,
Mas não há dúvida que preferiria a Embraer, Uhum. sem sombra de dúvida. Assim. Mas a ver, a gente estuda isso com detalhe, a gente está observando enfim, é isso. É questão de realidade também, de momento, né? Não dá para dar um passo fora do que está planejado. E como é que você vê a operação da companhia, tanto da Movi quanto da Levu, para os próximos 4, 5 anos? Bom, a gente tem a gente tem um apetite de se consolidar regionalmente nesse espaço de 5 anos. A gente acha que a gente pode adquirir um share de mercado aí que pode chegar... Assim, o mercado é muito grande, mas a gente tem apetite para o nosso alvo aí em algum momento no futuro é chegar a 4,3% do market share do setor. Assim, que é bem audacioso, né? Você com o Brasil, tudo que a gente tem. Olhando muito esse desenvolvimento dessa demanda regional, e a gente assume que além dessa demanda, que existe uma demanda não atendida no modal, quer dizer, que está se deslocando com outro modal, com ônibus, com carro, de mais ou menos 10%. Que não tem acesso, que quer o avião, mas não tem nenhuma oferta de avião. Você também vê o contrário? Quem tem a aviação privada acaba usando por necessidade, não por conveniência, mas porque fica muito mais caro, né? Mas ele iria para o regional se tivesse, ou precisaria deixar o próprio avião? Sem sombra de dúvidas, mas o impacto disso no volume é muito pequeno. Ainda é pequeno. O que vai fazer diferença é capturar essas oportunidades de rotas que já estão estabelecidas e estão sendo abandonadas, e capturar vamos dizer aí, você teria aí de 10 a 15 milhões de pessoas que gostariam de voar, teriam condição de voar e não tem nenhuma oferta disponível. O que é muito, para 15 milhões de pessoas, 15 são milhões vários de passageiros, né? Vamos falar, que tem que separar CPF versus passageiros, exatamente, né? Que é só para as pessoas entenderem, né? Necessariamente o passageiro você pode voar mais de uma vez durante o ano. Então, quando a gente fala, são 138 milhões de passagem mais ou passageiros, menos. Acho que você vai ter de CPF, deve ter, sei lá, 25, 30 milhões de CPF. Ou seja, tem muito potencial o Brasil, você está falando de 200 milhões de habitantes, Sim. e não tem nem um quarto da população voando. Exatamente. De maneira realística. Então, assim, isso passa pela regional, né? Isso justamente. Passa muito pela... E porque não tem avião. Eu acho que o crescimento das empresas que já estão aí, ele está contratado pelos próximos 20 anos. É que eu acho que o Brasil é muito maior do que eles. Sim. Nem eles, que não tem capital disponível, ainda mais na situação que eles estão, para inclusive capturar a própria demanda que está se mostrando para eles. Então, isso é mais uma essencialidade de um novo player. Porque tem um limite de exposição de capital que essas empresas têm. Depois do que elas passaram, elas não têm capacidade de investir, introduzir novos equipamentos, fazer novas coisas. Você tem que focar onde você está melhor. Né? Perpassa por novos players, na minha opinião. Sem sombra de dúvida. O que é interessante até acho do projeto de vocês é focar muito no Nordeste, que é um dos lugares que mais tem potencial de crescimento e representa boa parte do PIB, né? Por mais que a gente ainda tenha aqui no Sudeste certo preconceitado, uma região pobre, hoje reverteu muito. É um estado, uma região muito rica, né? Isso com bastante potencial. Isso não é pouco de preconceito, é muito de preconceito. Sim, o dinamismo da economia hoje do Brasil está se deslocando para o Nordeste. E a gente já vê nas prospecções de futuro que você tem, óbvio, a base de referência é mais baixa, porque aqui o Sudeste está mais consolidado. Mas aonde você tem crescimento contratado nos próximos 10 anos, sem sombra de dúvida, é no Nordeste. Que tem todo esse potencial, né? Queria te agradecer de novo, Rodolfo, pela ótima conversa que nós tivemos, pelo tudo que vocês têm feito para a aviação, sucesso. E a gente vai voltando conversando sempre com as portas abertas para você vir aqui. E conforme for evoluindo, a gente vai acompanhando. Aí a gente vai ficar próximo. Não, Edmundo, bom, em primeiro lugar, eu queria te agradecer por ter tido a paciência e ter sido generoso de ouvir a gente que está entrando aqui. É um prazer falar contigo, com a sua audiência, com todos os leitores da Aero. Enfim, a gente acha que é um projeto nacional, de empreendedores que estão aqui, que acreditam no Brasil e que querem fazer, e eu acho que assim, acho que tem muita oportunidade para todo mundo, e eu só consigo olhar questões positivas de fazer um movimento como esse. E eu acredito mesmo, acho que tem eu acho que é alvissareiro, eu acho que tem muito por fazer. Assim. Obrigado e parabéns. E se você gostou, se inscreva no canal e deixe o seu like. Até o próximo vídeo.